Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um resumão do Alê. Eu sou Alexandre Pelais, muito obrigado por você me acompanhar nesta atualização e análise das principais notícias que afetam e impactam o mundo do trabalho dentro dessa última semana. Começando aqui pelo vazamento de informações sobre o qual eu já falei nas últimas semanas e que abrange aqui cerca de 200 milhões de pessoas no país com vazamento de dados. O Banco Central disponibilizou uma plataforma que se chama Registrato para que você possa fazer a análise se os seus dados vazaram, se você está sendo enganado, se está sendo usado os seus dados, se estão sendo usados seus dados em alguma fraude. Para você utilizar a ferramenta, você vai usar dentro do seu Internet Banking, ou seja, do seu banco na internet. Você entra na plataforma, busca por Registrato e lá ele vai fazer esse link para fazer a análise, ou no seu celular você consegue também baixar esse Registrato. Gente, só de site oficial do Banco Central, não entre em nenhuma outra plataforma, porque pode ser a fraude a partir da fraude, que você sabe que tem uma galera que é criativa desse lado. Segunda notícia aqui, a Câmara aprovou essa semana a compra de vacinas por empresas privadas e também por estados e municípios. Isso significa que a gente não depende só do governo federal centralizado para a compra de vacinas, mas tem algumas condições para que o poder privado possa comprar. Então, em resumo, aqui empresas poderão comprar vacina, o que é muito positivo porque isso pode acelerar o processo de distribuição. Mas as condições que foram colocadas é que, para uma empresa poder comprar vacina, ela tem que comprar, disponibilizar tudo para o SUS. E aí, depois que o SUS vacinar todo o grupo prioritário, essa empresa vai poder utilizar 50% das vacinas que ela comprar, ou seja, ela vai ter que doar metade e utilizar a metade, o que é ótimo, porque aí também força um pouco o poder privado a contribuir com a sociedade. Mas o grande problema aqui é que o grupo prioritário é composto por 77 milhões de pessoas, dos quais até hoje foram vacinadas pelo menos com uma dose só cerca de 7 milhões. Então ninguém vai fazer nada agora não. A gente vai continuar tudo igual, a aprovação pode parecer algo muito legal, mas as empresas vão ficar esperando, obviamente, o governo acelerar essa implantação das vacinas, pelo menos para o grupo prioritário, 77 milhões. E está indo devagarinho, a gente acabou de receber a notícia também essa semana, que em março o governo espera receber e aplicar 38 milhões, ou seja, nem metade do grupo prioritário com uma dose. Isso é 8 milhões a menos do que havia sido dito antes. Então isso tudo continua muito devagar, com vários equívocos de distribuição, com equívocos de planejamento mesmo e até de vender o valor que é a relevância da vacina. No momento em que a gente está no pico absoluto da pandemia, a gente ainda continua derrapando. Agora, saindo da pandemia, vamos falar sobre empresas aumentando investimentos e empresas deixando o país. Agora é a vez da Sony, da grande japonesa de eletrônicos, de TVs, de áudio, de videogame, de câmeras, deixar completamente a sua operação no país. Então a Sony se despede do Brasil, havia fechado sua unidade em Manaus há alguns meses e agora realmente diz que sai completamente, encerra suas atividades comerciais no Brasil. Para você que é fã de videogame, não se desespere, PlayStation continua existindo, é um produto 100% importado, então a venda no Brasil continua funcionando, mas o resto, se você é fã da Sony, aquele abraço. Em contrapartida, a Renault, montadora de veículos, anunciou que vai investir cerca de 1,1 bilhão de reais no país entre 2021 e 2022, o que é uma excelente notícia. Claro, é uma análise estratégica da organização. O Brasil é um país muito grande, tem um mercado muito importante, mas enquanto a Ford abandonou o país há alguns meses, a Renault está reforçando o seu compromisso, mas ela também nesse discurso de vou investir, tá assim, vamos ver o risco do país, vamos entender se as reformas vão sair, o que também é bom porque coloca um pouquinho de pressão no nosso governo. Saindo aqui, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho especificamente, saiu um estudo da Vagas.com, o site de recrutamento que concentra grande parte
das vagas do país, que diz que as vagas para home office aumentaram 310%. Claro, isso é muito natural, durante a pandemia todo mundo estava em home office, então se eu preciso de um novo funcionário, as pessoas vão anunciar em home office, mas o importante aqui é que durante a recuperação, né, no meio da pandemia, onde as empresas começaram a experimentar um pouquinho híbrido, muitas delas se mantiveram no modelo remoto. Então é importante entender, você se adaptou ao modelo remoto de trabalho, você conseguiu estruturar um modelo de autogestão, de como você gerencia as suas entregas, alinha as suas expectativas, e eu sei, eu já falei isso diversas vezes, o que a gente experimentou até agora não foi home office. Foi um grande se vira nos 30 na sua casa, porque a gente não tem a estrutura estabelecida, as crianças não estão no regime escolar adequado, nós estamos sem suporte, as pessoas estão estressadas e com medo. É diferente do modelo de home office realmente implementado, em que está tudo funcionando razoavelmente com equilíbrio e nós trabalhamos de casa. Isso a gente vai experimentar quando acabar a pandemia, quando conseguir gerenciar. Mas por enquanto a gente já consegue enxergar quais foram os efeitos para a gente. Se a gente consegue migrar do modelo de disciplina por pressão, de fazer porque o chefe mandou por obrigação, se a gente consegue estabelecer a disciplina por compromisso. A gente consegue limitar os horários entre vida profissional e pessoal, a gente consegue enxergar os nossos vieses inconscientes de ficar fazendo as coisas além do horário como uma fuga das atividades de casa, porque tem um monte de gente que prefere ficar no computador fazendo trabalho profissional do que fazer o teu trabalho de casa. Isso também é uma fuga, o trabalho profissional pode ser uma fuga. Então é importante a gente conhecer isso, até porque Spotify aqui acabou de anunciar, e isto será uma grande tendência para esse ano e próximo ano, o que é chamado de Anywhere Office. Anywhere, em inglês, quer dizer qualquer lugar. Ou seja, é o escritório de qualquer lugar. Se você vai trabalhar numa cafeteria, se você vai migrar do escritório da tua empresa para trabalhar em um coworking, se você vai trabalhar de casa, você vai trabalhar de qualquer lugar. A Spotify acabou de anunciar que para os seus 6.500 funcionários, este é o novo modelo, vai haver um alinhamento de períodos de trabalho entre os líderes, as líderes e os liderados e lideradas para fazer um pouco essa flexibilização. Isto é uma tendência para o futuro do trabalho, que a gente tenha pessoas mais maduras, com mais conhecimento dos seus direitos e que possam discutir e negociar com líderes que também estão mais preparados eticamente e preparadas eticamente para essa conversa. Eu vejo isso de uma forma super positiva. Agora, uma notícia que saiu com o anúncio do PIB do Brasil, que teve uma queda de mais de 4%, o Brasil saiu da lista das 10 maiores potências econômicas no mundo pela primeira vez nos últimos 14 anos. Isso é ruim, o Brasil fica atrás de potências muito menores, o Brasil está com uma contribuição de PIB próxima, por exemplo, de uma Indonésia, gente, né? O Brasil performou durante o ano pior do que a Nigéria. Então, temos algumas ilusões para a gente desfazer sobre, olha, está ruim na pandemia, mas a economia está bem. Não está bem. Tá? Olhando globalmente, claro, podia ser pior, podia ser muito pior. O governo poderia ter cometido erros ainda maiores, né? E não ter cometido acertos como também teve. Mas não vamos iludir, fazer essa troca, né, de a pandemia está ruim, mas a economia está salva. Essa troca nunca funciona. Né? Isso já foi dito desde o começo, não é saúde ou economia, é saúde e economia, a gente deveria olhar para os dois ao invés de chamar de mimimi. E para a gente fechar aqui, vai ter até fundo sonoro aqui, coisas que só acontecem no Brasil, olha aí. De quem é esse jegue? Um avião que levava vacinas atropelou um jumento no aeródromo da Bahia. Tipo de notícia que a gente acha que só acontece no Brasil. Eu não achei outro episódio como esse fora do Brasil. Mas enfim, infelizmente o animal morreu, o piloto ficou bem, as vacinas ficaram bem. Mas isso rendeu boas piadas essa semana quando alguém dizia: sabia que tinha um jumento atrapalhando a distribuição das vacinas? Então, esse jumento pelo menos saiu do caminho. E aí, deixa aqui teu comentário, como é que você enxerga essas notícias, qual foi a que mais te impactou, o que é que tem te incomodado e, acima de tudo, fique em casa, use máscara, lave as mãos, entenda que esta pandemia é algo que afeta todos nós e o compromisso de sair não é só do governo, é de cada um, cada uma de nós. Beijo grande, ótima semana, até a próxima.